Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe, espero que vocês estejam bem. Estou aqui para gravar mais uma videoaula de história para vocês. Vamos aqui de olho na tela, no primeiro slide, vamos ver o assunto que iremos abordar hoje. Vamos falar sobre a Era Vargas, a derrocada das oligarquias, né? Para quem não sabe, não se lembra, o Vargas ele tirou as velhas oligarquias clássicas do poder, né, de Minas Gerais e a de São Paulo, que era considerada ali como a política do café com leite, né, que havia alternância de poder entre São Paulo, Minas, né, sempre um presidente paulista ou mineiro ganhava as eleições presidenciais. E o Vargas fez a Revolução de 30, né, e tomou o poder para si, né, acabando com essa alternância de poder. Então, vocês podem ver aqui no primeiro slide, inclusive, né, aqui o Getúlio Vargas tirando a cadeira do Júlio Prestes, né, que foi o presidente eleito paulista que não assumiu, né, que sofreu aí nem chegou a assumir, né, então quem sofreu foi o Washington Luiz, né, o outro paulista que estava no poder, ele nem chegou a sentar na cadeira, né, o Vargas tirou antes, como mostra a charge aí. Tá bom? Então nós vamos falar desse assunto hoje. Começar aqui a Era Vargas, né, falar da derrocada dessas oligarquias paulistas e mineiras. Vamos aqui pro segundo slide, vamos pro próximo slide aqui, ó. Vamos entender um pouco da realidade da República Velha, né? Tem historiadores que contestam esse termo, né? Não chamam mais de República Velha, né? Chamam de Primeira República, né? Mas há vários historiadores também que consideram esse termo válido, República Velha, né? Então, aí a gente pode fazer uma discussão em outra hora. Mas é a Primeira República, né? Desde o Marechal Deodoro, né, que deu o golpe no Dom Pedro II, até o Washington Luiz, né, que sofreu a deposição feita pelo Getúlio Vargas. Tá? Sofreu o golpe ali dado pelo Getúlio, né, e que iniciou o processo de revolução de 1930. Tá? Então vamos entender como é que era essa realidade. Relembrar porque vocês já viram um pouco disso, né, no nono ano. Mas vamos entender, ó. Eleições. Como que eram as eleições naquela época? Era um voto de cabresto, né, gente? Os coronéis, né, eram ligados aos governadores, né, das províncias, que eram alinhados ao presidente, né, do país. E ali eles mandavam e desmandavam, né? Recebiam as ordens de cima e orientavam, né, os coronéis orientavam a população ali que serviu a eles, que devia obediência, que tinha medo, né, das cidades pequenas, né, de interior, tinham seus coronéis ali, né, da área rural e da área urbana, né, eles mandavam os eleitores, né, votar nos candidatos preferidos ali, governistas, né, e aí ficava se alternando o poder, nunca ganhava um candidato diferente, né, ganhava de Minas, ganhava de São Paulo, ganhava de Minas, ganhava de São Paulo, né, que é a política, né, que está escrito aqui, ó, política, como que era conchavos entre as oligarquias, era esse conchavo, né, que eu estou falando, a política do café com leite, né, olha o café com leite, 3 corações aqui, ó, pedir patrocínio daqui a pouco, olha isso, a política era baseada nessa dinâmica de conchavo entre as oligarquias, uma hora subia no poder um paulista, formado na Faculdade de Direito, né, de São Paulo, principalmente, né, subia lá, outra hora um oligarca mineiro, né, que era do gado ali, eram os reis do gado, né, tinha muito gado, muita vaca, muito boi, é por isso que era o pessoal do leite, né, e o pessoal do café. São Paulo era forte produtor de café, né, produzia muito café, né, maior produtor aí, e aí tinha essa alternância. Então, além disso, tinha muitas fraudes eleitorais, né? Na época, o voto era impresso, né? Não era urna eletrônica, né? Era a época do voto impresso, né, gente? Então, haviam várias fraudes, né? Não existia nem direito de justiça eleitoral, né? Foi ser criado ao longo do tempo, se desenvolvendo, né? Então, o pessoal fraudava a torta e a direita, né? E conseguia colocar em Minas, São Paulo, né, sempre alternando, e os caras dos outros estados já estavam ficando incomodados, né, Bahia, Rio Grande do Sul, lá com Vargas, né, Pernambuco, Rio de Janeiro, né, o pessoal já estava, pô, só esse pessoal de São Paulo, Minas ganha,
né? Outra coisa que era a realidade da Primeira República, a total dependência do café, né? O café era o produto principal que era cultivado no Brasil na época, era o produto principal. E a dependência era exclusiva, só tinha café para despontar a economia brasileira, né, praticamente. Então, por isso até que em 1930, né, quando acontece, em 1929, perdão, olha só, quando está acontecendo a eleição aqui do Júlio Prestes, né, que está concorrendo com Vargas e que depois acontece a Revolução de 30, está também quebrando a Bolsa de Nova York, em 1929, né? A Grande Depressão está se iniciando ali, vai se iniciar na década de 30, né? A Bolsa de Nova York quebra, os investimentos caem, né? A gente já falou, né, de crise de 29, acontece essa crise de 29 e o Brasil está dependendo só do café, né? O café é o principal produto de exportação e aí fica na mão, né? Os cafeicultores perdem as suas fortunas, né? Perdem as plantações, o café, começa-se a queimar café depois, na época do Vargas, para subir o preço, enfim, é uma loucura. É uma crise mundial, é uma crise econômica mundial, causada lá nos Estados Unidos e que respingou em todo mundo, né? Dessa vez não foi marolinha, foi uma crise que pegou todo mundo ali, né? E os cafeicultores, né, sofreram ali o peso da crise, né? Porque era o principal produto de exportação brasileiro. E também a realidade da República Velha, né, é marcada por um grande descaso social. Inclusive acreditavam até que as pessoas eram bestializadas, né, no início do século XX. As pessoas não entendiam a grande massa, né, de pessoas mais pobres, carentes, mais humildes também, pessoas assim, como eu, você, que não tem nenhum cargo importante, nada, né, são só pessoas que trabalham aí normalmente, são pessoas bestializadas, não conseguem entender de política, né, não vão desenvolver o país, inclusive a maior parte dessas pessoas é formada por negros, por mestiços, né, então a República não tinha olhos, digamos assim, sociais, né? Não se preocupava com os problemas sociais da época, era um grande descaso, né? Que a gente vai ver que isso muda de figura, né? Com a figura do trabalhador, que é mais enaltecida no governo, né? No governo do Vargas, né? Começa-se a enaltecer mais essa figura do trabalhador, mas antes o descaso social era completo, assistência social não existia nenhuma para pessoas pobres, né? Vamos para o próximo slide para a gente continuar entendendo isso. 1929, o Brasil tragado pela crise global, que eu falei para vocês. A crise de 29, lá que eu expliquei. A quebra da Bolsa de Nova York colapsa a economia nacional. Então, tem uma crise política também. São Paulo rompe com Minas Gerais. Lembra que eu falei lá para vocês da política do café com leite? Uma hora a presidência era de São Paulo, outra hora a presidência era de Minas. São Paulo rompe essa dinâmica, né? Quer se dar bem, né? Levar vantagem, olha isso. E aí indica mais um paulista. Agora o presidente vai ser o Júlio Prestes, que vocês podem ver aqui, que era o que ia controlar a máquina federal na época. Então, olha, um paulista quebrou a ordem da oligarquia. São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Agora era São Paulo e São Paulo. Só que isso foi o erro deles também. Porque aí Minas também rompe com São Paulo, né, e forma, né, organiza ali com o Rio Grande do Sul também, com Pernambuco, né, a Aliança Liberal, né, que é comandada ali pelo Vargas, Getúlio Vargas, que era governador da província do Rio Grande do Sul, na época, e disputou a presidência com Júlio Prestes. Ele perdeu a eleição, porque, lógico, as eleições também, gente, é a questão que eu falei das fraudes, não existia justiça eleitoral, as fraudes eram gigantescas nas eleições na época, e aí o Getúlio Vargas disputa, mas perde. Aí o cara não aceita, vai lá e toma o poder, né? Aí o Vargas, ele fazia parte de oligarquias dissidentes lá do Rio Grande do Sul, né? Que era uma elite do Rio Grande do Sul, rio-grandense ali, né? Mas não concordava com essa política do café com leite, né? Era dissidente disso. Como eu falei para vocês, ele era governador do Rio Grande do Sul.
E ele tinha um forte discurso tenentista, né, alinhado ao movimento tenentista, né, que queria melhorias lá para os tenentes, oficiais de baixa patente, né, do exército. Então ele era alinhado com esse pessoal ali. Tinha sempre o exército ali, né, do lado dele, né, por causa dessa frente de movimentos. Até que ele conseguiu, né, com o apoio do exército também, dar o golpe, senão não teria conseguido. O exército apoiou ele, né, uma parte ali, que era ligada ao movimento tenentista também. Então é isso. Ele vai lá e faz a Revolução de 30. Depõe o presidente, que era o Washington Luiz, e o Júlio Prestes nem assume. Ganha a eleição, mas nem assume, né? Agora é o Vargas no poder. Vamos para o próximo slide. Outubro, ó, Revolução de Outubro, olha isso. 1930. Vargas toma o poder, né? Revolução? Sim, é uma revolução, porque mudou a dinâmica, né? Não foi, digamos, um golpe, né? Por quê? Porque um golpe, quando você dá um golpe, tira o poder ali do presidente, né? Você toma o poder ali, dá um golpe, né? Você continua, né? Você tira o que era revolucionário do poder e continua, né, com a velha dinâmica, né? A gente pode dizer que isso estava tentando ser feito na Revolução de 32, por exemplo, né, que queriam tirar o Vargas, né, destituir o Vargas ali para voltar à velha política, né, a política das oligarquias, alternando o poder, principalmente em São Paulo. Mas não, né? O Getúlio Vargas, ele quebrou, fez a ruptura com isso, né, e inseriu um processo revolucionário, porque ele mudou totalmente, né, a dinâmica da política da Primeira República. A política de alternância, de oligarquias, não existe mais, agora é a era Vargas. Então por isso, gente, é uma diferença básica que a gente tem que entender também, entre golpe e revolução, né? Revolução muda as coisas, modifica. Não estou falando que é bom ou que é ruim, mas modifica, né? O golpe, ele traz de volta, né, a velha dinâmica, né, que tinha antes da revolução, né? E aí volta a ser como era antes, né? Como foi dado, por exemplo, em 64. 64 foi um golpe, né? Não foi uma revolução, né? Foi um golpe, porque não instituiu nada novo, pelo contrário, voltou às velhas bases de muita coisa, né? Então é essa diferença aí simples para vocês entenderem. Mas vamos lá. Sulistas, sob o pretexto de fraude, recusam-se a aceitar a derrota da Aliança Liberal. Aí, né, é o que eu falei para vocês, havia fraudes na época, eles aproveitaram isso para já acusar o governo e falar foi fraudado, e emplacaram um movimento ali de não aceitação da vitória, né, do Júlio Prestes. Eles recusam a aceitar a derrota da Aliança Liberal, que foi formada por Minas, Rio Grande do Sul, que eu falei para vocês. E aí, gente, tem o assassinato do João Pessoa, né, que aí e isso é um acontecimento que o João Pessoa era vice do Getúlio Vargas, né? Era a chapa Getúlio Vargas e vice João Pessoa, né? Perderam, né? E aí o João Pessoa é assassinado também, e isso aí é usado como arma, né? Armamento, munição para atacar o outro lado, o lado governista do Júlio Prestes, que ganhou, e eles conseguem emplacar o movimento, né, para derrubar o atual governo, que era do Washington Luiz, que era de outro paulista, né, e não deixar o Júlio Prestes assumir. Aí tinha as oligarquias dissidentes do Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, né, principalmente ali na Aliança Liberal. E aí houve uma revolta militar, com a parte do exército ali, né, que é ligada mais ao Getúlio também, movimento tenentista, o pessoal se uniu e derrubou ali o poder, né. Tenentes depõem governadores, é praticamente isso. Foram tirando os governadores da província. O Vargas fez muito isso também, colocou militar, colocou um militar no lugar do governador de São Paulo, por exemplo. Isso deixou os paulistas muito enfurecidos. Washington Luiz, que é esse camarada aqui do lado, que era o presidente na época, que era um paulista também, é deposto em outubro de 1930. Aí vai embora para a Europa. Tem uma foto icônica dele saindo bravo, né? Nervoso, num carro lá com... Parece que ele estava muito nervoso, né? Muito bravo, e estava lá num carro de cabeça baixa, cara fechada, porque o pessoal estava encaminhando ele lá pro exílio, né? Foi deposto, foi tirado ali do poder. E é isso, pessoal. Vamos para o próximo slide. A gente vai entender um pouquinho agora do governo ali provisório, né?
de 1930 ali a 34. O que aconteceu? Foi quando o Vargas assumiu ali, já quando o Vargas assume o poder, né, a partir de 30. Um desmonte, a reação da máquina política paulista. As coisas não vão mais girar, né, em torno de São Paulo. Agora o Vargas muda essa dinâmica, né? Ele faz uma supercentralização política federal, né, e coloca tenentes, né, interventores estaduais, troca toda a política ali, vai botando gente que é aliada a ele. Aqui vai ter meu aliado, aqui no governo de São Paulo, ali no da Bahia vai ter o meu também, no de Minas vai ter ali o aliado, e no Rio de Janeiro, todo mundo ali, na Guanabara, né, vai colocando todo mundo ali, né, que é aliado ao Vargas. Ele vai centralizando tudo, todo mundo alinhado a ele, né? Isso gera tensão nas oligarquias. As oligarquias, que eram antigas ali no mandonismo, né, no coronelismo também, não ficam felizes com isso. E aí há uma tensão, e há resposta também. A elite paulista, principalmente, ela articula uma reação, que a gente vai entender o que foi. Tá? O que acontece também nesse governo provisório do Vargas? Regulamentação de sindicatos, né, e a queima de sacas de café, que eu falei para vocês lá. Nesse período, 30 a 34, o mundo está vivendo a Grande Depressão, né, os Estados Unidos principalmente. O país das oportunidades, a terra das oportunidades, tinha filas e filas de pessoas passando fome para tomar sopa grátis, né? Então a situação não estava nada boa no mundo, né? Se um dos países mais ricos do mundo estava desse jeito, imagine o resto como que não estava, né? E Vargas, ele enfrentou essa crise cafeira e queimando essas sacas de café para o preço subir. A lei da oferta e demanda, né? Que queimava mais, tinha menos produto no mercado e valia mais o preço. Tá bom? Então tá vendo aqui o Vargas sempre nas fotos, né, gente? Junto com os militares. Teve sempre apoio militar aqui, porque ele se alinhou a esse pessoal, o movimento tenentista principalmente. Mas aí vai ocorrer a tensão entre as oligarquias, tá? Eu vou explicar isso melhor. Vamos para o próximo slide. 1932, ó, a resposta veio 2 anos depois, né? Mas vocês vão ver como é que o Vargas tratou essa resposta. Em 1932, houve a Revolução Constitucionalista, né, de 32, revolta constitucionalista, enfim, um movimento organizado aqui em São Paulo, né, para derrubar, destituir o governo do Getúlio Vargas. Vocês podem ver vários cartazes aqui, né, de um bandeirante, né, um cidadão que desbravou aí as terras brasileiras, né, matando, escravizando indígenas, negros, né, em busca de caçadas de pedras preciosas, metais preciosos, né? Então olha os heróis paulistas, né? Os bandeirantes, né? Piratas da terra. Aqui carregando o Vargas pequenininho, baixinho, na mão do bandeirante fortão aqui, né? O soldado apontando, né? Igual aquele cartaz norte-americano lá que o exército precisa de você. E olha que curioso, esse terceiro cartaz aqui do lado esquerdo, para o bem de São Paulo, aí é uma mão feminina depositando uma aliança num prato, né, provavelmente de ouro, as alianças, todo cheio de alianças ali. Isso foi um movimento muito conhecido da elite paulista, né? A elite paulista achava que com suas riquezas, né, ia ajudar o exército ali, né, a comprar material, armas, enfim. Prover de certa forma o exército, que de São Paulo não tinha como competir direito com o exército federal, né, que estava com Vargas. Então eles doaram muitas joias, ouro, né, para o movimento de 32, para comprar, para arrecadar, comprar arma, comprar bala, né. E aí, veja bem aqui, houve um estopim, né, quatro militantes, né, contra o varguismo, e outras pessoas tentaram invadir ali uma sede de um partido varguista, né, foi mais ou menos assim a história. Tentaram ali invadir, provocar uma invasão, né,
E aí a polícia veio, né, repreendeu, as forças getulistas vieram, repreendeu esse pessoal e acabou matando ali 4 jovens, né, o Miragaia, né, o Martins, o Drauzio e o Camargo. Aí formou esse movimento, MMDC, né, com o nome desses 4 jovens aí mortos, né, esses 4 homens, perdão, mortos, né, dentro aí dessa revolta que teve, né, dessa contenda que teve, né, lá com a sede do Partido Varguista. E aí eles são martirizados ali já no início, depois da morte deles, e levam a cara deles começa a ser estampada, né, nos cartazes, né, o movimento MMDC pela luta dos militantes, né, dos jovens ali, né, e aí pega isso aqui em São Paulo, aí cria esse movimento MMDC, em homenagem a esses caras mortos, né, que tinha ali embaixo escrito, né, em Dulci et Deorum, aqui em latim, né, e estava escrito: é doce e honrado morrer pela pátria. Então a pátria dos caras era a pátria paulista, né, e não a federal, ó, a varguista. Eles queriam voltar aos velhos tempos, né, ao controle ali das oligarquias, né, e aí eles queriam voltar a isso, tá? Então fizeram um movimento, um levante armado aqui contra o Vargas, né, que não deu muito certo. A gente vai ver aqui que depois disso o Vargas, né, bombardeou São Paulo, né, o Vargas esmagou o movimento de 32, né, e o que sobrou dele foram só os obeliscos por aí nas cidades, né, que eles faziam monumentos, né, inclusive tem um aqui também, um monumento ao soldado constitucionalista de 32, mortos na Revolução Constitucionalista, tem o monumento. Então só o que sobrou desse movimento foram esses monumentos, essas estátuas pelas cidades, porque não teve muito o que sobrar mesmo, porque o Vargas esmagou esse movimento, tá? Até bombardeou São Paulo, né? Aproveitou para testar tecnologia nova também, e sufocou ali o movimento, né? Que queria de certa forma um retrocesso político, né? Que São Paulo voltasse, né, a dominar, né, a presidência da República, né? Vamos para o próximo slide. Vamos entender um pouquinho mais sobre o governo provisório ainda, de 1930 a 34, depois dessa Revolução de 32. Né? Houve, né, uma certa mudança, né, causada a partir da Revolução de 32. Né? Porque aí o Vargas teve que promulgar uma nova Constituição. O país está sem, né? E o Vargas teve que fazer, porque tinha só da antiga República. Agora o Vargas faz uma nova, né? Então há uma conciliação, né, e uma eleição para a Assembleia Nacional Constituinte. Então, dessas coisas também, né, o Vargas fica na presidência até 38, né, porque ele ganha, né, a disputa com outro político da elite do Rio Grande do Sul, né? Eles disputam ali e o Vargas ganha, fica no poder. E também tem a instituição de voto secreto, voto feminino e a criação da justiça eleitoral, né, para conter ali as fraudes, né, também, que tinha que ter uma justiça eleitoral. O país não pode ter eleições sem uma justiça eleitoral para julgar ali, senão o pessoal faz fraude, né, sempre quando quer. É igual uma turma aí que está querendo voltar a voto impresso, hein? Lembra que nessa época aqui era voto impresso, hein? Então, olha só, dava certinho, hein? Então, vamos lá. Criou essa justiça eleitoral, né? Gente, não tem coisa mais segura que uma urna eletrônica, viu? Urna eletrônica é muito seguro, só para deixar bem claro, tá? Urna eletrônica funciona. Se você escuta aí que urna eletrônica não funciona, que dá problema, que não é usado na Malásia, na Sibéria, enfim, não dê atenção a essas besteiras. Urna eletrônica é segura, tá bom? E funciona. Olha só o caos que era também nessa época. Os votos eram impressos, eram papelzinhos, você depositava nas urnas. É algo que não tem segurança, né, obviamente. Então foi preciso criar uma justiça eleitoral, né, para conter isso, esse avanço dessas fraudes. E foi criado no governo do Vargas, né, porque ele queria que isso fosse modificado, né.
Tem uma moça que se chama Carlota Queiroz, né, uma senhora da época, foi a única deputada ali, a única constituinte, né, porque o Vargas reabriu tudo ali, né, Congresso, tudo, né, então ela foi eleita em 1934 ali para constituinte, foi a única mulher. Né. Era muito pouca a participação feminina ainda, infelizmente, né, porque o machismo era muito disseminado, mas o Vargas abre essas portas também, né, para outros olhares sociais que a República Velha, ou a Primeira República, não tinha. Tá? Há um processo de redemocratização também a partir disso, né, porque o Vargas faz a nova Constituição também, né, com um perfil mais voltado para o social, mais nacionalista, e com a autonomia das unidades federativas. Né, os estados começam a ter as suas autonomias, já desenvolver as suas autonomias políticas e administrativas ali. Então Vargas tenta ali colocar, né, o trem nos trilhos, ali, tudo no eixo, né, e fazer tudo certinho, pelo menos até 37, né, 38. Então, é que aí a gente vai ver que tem um golpe do Estado Novo, né, mas isso é outra história. Então nesse primeiro ponto, o Vargas, né, faz essa redemocratização aí, né, com o perfil mais social, voltado para o social, vai exaltar o trabalhismo depois, né, trabalhador, né, vai criar as leis trabalhistas, né, as primeiras leis mais efetivas trabalhistas, né, carteira de trabalho, enfim, várias coisas depois, né, que a gente pode ver mais para frente. Mas é isso, gente. Vamos para o próximo slide e acabou a nossa aula. Muito obrigado por ter permanecido aqui até o final, assistido a nossa videoaula. E agora vamos entender como que funciona aqui as nossas atividades. Vamos ler aqui para vocês as atividades, tá? Para a gente entender melhor aqui, compreender melhor. São duas questões, tá? Simples, que eu quero para avaliar se vocês estão assistindo o conteúdo, dominam o conteúdo e conseguem explicar ele, colocar no papel, de certa forma, tá bom? Então, com base no nosso conteúdo, reflita e responda as seguintes questões. Me entrega lá no Google Classroom, semana que vem, não se esquece, a gente está usando o Google Classroom, hein? 1. Descreva com suas palavras como era a República Oligárquica antes da chegada de Getúlio Vargas. 2. Descreva com suas palavras o que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, olha só, eu quero que vocês me expliquem como que era a República Oligárquica antes da chegada do Getúlio Vargas, né? Como que era lá as oligarquias alternando de poder, como que funcionava, né? Essa dinâmica de política antes do varguismo. E depois vocês me descrevam, né, o que foi a Revolução Constitucionalista de 32, feita aqui em São Paulo. Né? O que foi isso? Quero que vocês me expliquem para ver se vocês entenderam o conteúdo. Tá bom? Muito obrigado, gente. Se cuidem, né? Sigam os protocolos sanitários, por favor. E um abraço, bons estudos. Tchau.